tem descobertas que nos dão uma nova compreensão da história. Talvez estas sejam ainda mais emocionantes. Por isso não podemos deixar de trazer algumas delas hoje. Neste vídeo iremos conhecer 8 descobertas arqueológicas que podem mudar o que sabemos da história. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Sepultamento de carruagens, Inglaterra. Não deve haver melhor sentimento para um detector de metais do que fazer uma descoberta que não apenas enriquece a sua vida, mas muda a história estabelecida do seu país de origem. Mike Smith, de Milford Haven, Inglaterra, experimentou essa sensação em 2018, quando mudou a história britânica ao encontrar um cemitério de carruagens celtas, em um campo em Pembrokeshire, no país de Gales. Os sepultamentos de carruagens como o que Mike descobriu eram reservados apenas para indivíduos de alto escalão, que seriam enterrados não apenas com sua carruagem, mas também com seus cavalos e armas. Os bens funerários se destinavam a servir aos propósitos do falecido chefe celta na vida após a morte. Outros arqueólogos inicialmente rejeitaram a descoberta de Mike, porque nenhuma sepultura de carruagem havia sido descoberta antes no país de Gales. Acredita-se que a influência da cultura e das tradições celtas no país de Gales não tenha sido tão forte como foi na Escócia e na Irlanda. Mas agora temos evidências sólidas de uma presença celta significativa durante a Idade do Ferro galesa, há 2500 anos. A ligação entre o país de Gales e o mundo celta em geral pode agora precisar ser examinada novamente com novos olhos. Número 7. Lagar em Tel El Burak, Líbano. Os humanos gostam de beber vinho há quase tanto tempo quanto gostam de comer uvas. Em setembro de 2020, tivemos uma indicação de quão antiga é esta prática, quando um lagar de vinho de 2700 anos foi descoberto em Tel El Burak, no Líbano. O lagar é o primeiro da Idade do Ferro já encontrado no Líbano, e está excepcionalmente bem preservado. Quase certamente construído pelos antigos fenícios, que habitaram a região durante a Idade do Ferro. Os arqueólogos acreditam que Tel El Burak foi fundada pelo povo da vizinha Sidon, como uma cidade satélite, para lhes fornecer produtos agrícolas e outros bens essenciais. E parece que a produção de vinho fez parte dessa barganha. A instalação é bastante rústica, composta por uma bacia retangular, uma cuba semicircular e algumas paredes protetoras feitas de blocos de rocha. O local onde as uvas eram pisadas e o tanque foram revestidos com uma espécie de gesso, feito a partir da mistura de cerâmica triturada e cal, tornando os espaços resistentes à água, evitando vazamentos. Toda a estrutura do lagar parece ter permanecido em uso durante vários séculos. Os fenícios são geralmente creditados com a popularização do vinho, que se espalhou da sua civilização através do Mediterrâneo, e depois para o norte da África e Europa. Pode até ser que este lagar tenha operado no início desse processo. Número 6. Moeda de Lúdica, Inglaterra. A história das Ilhas Britânicas está bastante bem definida, mas uma parte importante da sua narrativa precisou ser reconstruída após a descoberta de uma única moeda, em fevereiro de 2016. Acredita-se que a moeda saxã de 1300 anos, encontrada por um detector de metais na Inglaterra, prova que os saxões ocidentais só conquistaram Londres mais tarde do que se pensava anteriormente. A moeda está estampada com o rosto do rei saxão Ludica da Mércia, o que nos ajuda a datar a descoberta, pois ele governou durante apenas um ano, entre 826 e 827. A moeda o identifica como o governante de Londres, conhecido como Lundenwic na época, o que é problemático para os historiadores, porque antes pensavam que Londres havia caído nas mãos do rei Egberto de Wessex, após a Batalha de Ellendun em 825. Se Lúdica, e possivelmente o seu sucessor, ainda controlavam Londres em 827, Egberto e os seus seguidores devem ter inventado sua vitória, ou pelo menos exagerado na escala do triunfo. Também levanta a questão de quando Londres realmente caiu nas mãos dos saxões ocidentais, e quais foram as circunstâncias deste episódio. Sabemos que eles eventualmente ganharam o controle, mas agora já não sabemos mais como ou quando. Número 5. Moedas Quilua, África.
A história é uma história que escrevemos com base nas coisas que pensamos saber, e quando uma dessas coisas muda, a história pode mudar com ela. A descoberta de uma moeda nas ilhas do Território Norte, por exemplo, pode mudar o que pensávamos saber sobre a história da colonização europeia na Austrália. A moeda está fortemente erodida, mas parece vir de Kilua, perto da parte de África que hoje conhecemos como Tanzânia, e foi cunhada antes do século XV. Os únicos outros lugares no mundo onde foram encontradas moedas Kilua são, na própria Kilua, nas Ilhas Vessel e na Península Arábica. A teoria que prevalece atualmente sobre as moedas é que elas foram levadas pelos portugueses durante o saque de Kilua em 1505, e depois foram levadas para a Austrália. Sabe-se que os portugueses estiveram na ilha de Timor em 1514, por isso não é exagero imaginar que possam ter viajado um pouco mais longe. Se o fizeram, isso significa que estiveram na Austrália quase 100 anos antes dos holandeses, que anteriormente se pensava serem os primeiros europeus a chegar a esta parte do mundo. Número 4. Túnel sob templo na antiga cidade de Taposiris Magna, Egito. Autoridades egípcias publicaram em novembro de 2022 fotos de um túnel secreto, vários metros abaixo de um antigo templo. Além de ser uma maravilha do mundo antigo, arqueólogos acreditam que a descoberta pode indicar que a tumba da rainha Cleópatra e seu amante Marco Antônio pode estar próxima. O túnel foi encontrado sob um templo na antiga cidade de Taposiris Magna, que hoje fica a oeste da cidade portuária de Alexandria, na costa egípcia, e que foi construído entre 280 e 270 AC pelo faraó Ptolomeu II Filadelfo, que o dedicou ao deus egípcio do submundo Osíris. O túnel de 1.305 metros de comprimento e 2 metros de altura está esculpido em uma rocha a uns bons 13 metros abaixo da superfície da Terra. Os arqueólogos acreditam que o túnel foi construído em algum momento durante a dinastia Ptolomaica, que governou o Egito nos anos de 304 a 30 AC. Em seu apogeu, a passagem levava água para milhares de pessoas. No túnel, os arqueólogos encontraram 2 cabeças de alabastro, uma das quais provavelmente representa um rei e a outra uma pessoa de alto escalão, mas ainda não foi possível identificar quem são. Além disso, foram encontradas moedas e restos de estátuas representando divindades egípcias. A equipe de arqueólogos tem escavado dentro e ao redor do templo por vários anos, pois acredita-se que seja o local onde está escondida a tumba da rainha Cleópatra e seu amante, o general romano Marcos Antônios. A rainha Cleópatra foi a última governante do reino ptolomaico, governando de 51 a 30 AC. Seu romance com o romano Marcos Antônios custou a vida de ambos e acredita-se que eles foram enterrados juntos. Mais escavações em Taposiris Magna estão em andamento, enquanto os artefatos do túnel estão sendo analisados. Número 3. Ossos humanos encontrados em Carvão, Estados Unidos. Quantos anos tem a espécie humana? Já se perguntou? Para responder a essa pergunta, talvez devêssemos olhar para uma descoberta que ocorreu em Illinois, Estados Unidos, em dezembro de 1862. De acordo com registros da época, os ossos de um ser humano adulto foram encontrados em um leito de carvão, sob meio metro de rocha de ardósia, 27 metros abaixo do nível do solo. Os ossos estavam cobertos por uma espessa crosta preta. Em teoria, o carvão onde os ossos foram encontrados deveria ter mais de 286 milhões de anos. Isso significa que os ossos devem ter a mesma idade, e isso jogaria pela janela tudo o que pensamos que sabemos sobre a história da raça humana. No entanto, quanta credibilidade devemos dar a uma descoberta de 1862? Os cientistas e historiadores da época não tinham acesso à tecnologia que temos hoje, e os registros da descoberta do esqueleto são vagos. Ossos humanos anômalos já foram encontrados antes, como uma mandíbula humana encontrada em Foxhall, na Inglaterra, em 1855, a 5 metros de profundidade em uma pedreira, em uma camada de rocha com pelo menos 2,5 milhões de anos. Número 2. Tabuinha Díspilo, Grécia. Existem alguns objetos e artefatos que são reivindicados por seus proponentes para apresentar a escrita mais antiga conhecida na Terra. No entanto, o tablete Díspilo pode ser objeto definitivo para isso.
Este artefato refuta a ideia de que os antigos sumérios criaram o conceito de escrita há 6.000 anos, mas nem todos os arqueólogos se sentem confortáveis com a ideia de abalar a linha do tempo da escrita com uma afirmação tão ousada. É por isso que a tabuinha vem causando controvérsia desde que foi descoberta em um lago no norte da Grécia, em 1993. Como é feita de madeira, a tabuinha pode ser datada e foi demonstrado que tem mais de 7.250 anos. Infelizmente, como não temos nada com que comparar a escrita, a tradução do texto não foi possível. Pode conter uma declaração filosófica profunda sobre a natureza da vida ou pode ser a lista de compras de alguém. A menos que consigamos recuperar mais exemplos da mesma escrita, talvez nunca tenhamos certeza. Número 1. Antiga instalação de produção de sal, Inglaterra. Arqueólogos em North Yorkshire, Inglaterra, identificaram uma antiga instalação de produção de sal e acreditam que possa ter 6.000 anos. Isso tornaria ainda mais antigo que Stonehenge. O local de produção de sal fica no meio de um local chamado Street House Farm, que já era conhecido dos arqueólogos antes desta última descoberta. Evidências de processamento de sal identificadas no local incluem cerâmica quebrada da era neolítica, valas cheias de depósitos de sal, e um poço de armazenamento. Esta é confortavelmente a instalação mais antiga deste tipo já encontrada nas Ilhas Britânicas, e os testes ainda podem revelar que é a mais antiga da Europa. Além disso, a sugestão de que o sal estava sendo produzido aqui deliberadamente há 6.000 anos vai contra a ideia de que os antigos britânicos não abandonaram o estilo de vida de caçadores-coletores até cerca de 4.000 anos atrás. A próxima instalação de produção de sal mais antiga já encontrada no Reino Unido tem apenas 3.600 anos. Por que existe uma lacuna tão grande e por que esta instalação parece ter existido isoladamente? Infelizmente, não temos resposta. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 descobertas arqueológicas que podem mudar o que sabemos da história. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!